Apita, a base é forte, a base é foda. O Flamengo é campeão do mundo. Apita, acabou. Todo o Maracanã de pé. É meu campeão. Acabou! Os crimes do Flamengo, os garotos do Rio, conquistam o mundo. Flamengo, clube de regatas do Flamengo, campeão mundial 2024. Emocionante essa conquista do Flamengo Sub-20, campeão mundial de clubes. Meus amigos, olha, foi emocionante. Lembrou aquela virada épica do Flamengo em cima do River Plate na Libertadores de 2019. Olha, foi impactante essa vitória aí, principalmente pro Felipe Luiz, que a gente torce demais pra ele, né, nação? Muito bom dia para todos vocês, um ótimo domingo. Vamos juntos aqui analisar então as informações do Flamengo. Tem novidade, tem um pacotão de reforços chegando no Flamengo. Tem a preparação do Flamengo para a partida contra o Red Bull Bragantino. A gente vai analisar aqui e vamos ver como o Flamengo vai jogar hoje. 8 horas da noite o Mengão entra em campo. Então faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão. Deixe também no comentário aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Deixe seu parabéns aí pro time campeão mundial Sub-20, o primeiro time brasileiro campeão mundial Sub-20. Coloca aí nos comentários aí. E, meus amigos, se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que aqui no canal, todos os dias, trazemos as notícias e informações do Flamengo pra vocês, como hoje, bem cedinho, já estamos aqui trazendo as informações pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição para as notícias do Flamengo. Pois é, Flamengo campeão mundial Sub-20, bacana demais, na base da emoção. Felipe Luiz revivendo a emoção que ele viveu em 2019, porque virada no último minuto, gol no último minuto. E na boa, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, é só parabenizar a todos os jogadores, ao Felipe Luiz, ao Mário Jorge, que fez parte disso, hoje não é mais treinador, foi para o futebol árabe, mas também fez parte disso. Carlos Noval, gerente de base, o cara que conhece a base do Flamengo como ninguém, está lá há anos, muita gente participando desse processo. Eu entendo que categoria de base, o objetivo principal é revelar jogadores para o elenco profissional, para ajudar o elenco profissional futuramente fazer dinheiro e gerar receita. Mas, quando conquista um título dessa magnitude, é porque o trabalho está sendo feito, bem feito, a verdade é essa, e precisa ser valorizado. E eu vou ler uma entrevista do Matheus Gonçalves, que ele deu após a partida. Foi uma declaração extremamente forte. Um garoto de 19 anos, muito emocionado, chorando. Ele diz o seguinte: tem gente que acha que jogar futebol é fácil. A gente batalha pra caraca desde novinho, desde criança, a gente sai de longe. Tem gente que é de outra cidade, abdica de várias coisas, mas acha que é fácil porque a gente tem um salário. Ninguém vê o quanto a gente sua, o quanto a gente tem que ficar longe da nossa família, longe dos nossos parentes. Meu avô morreu e eu não consegui nem ver ele por causa da rotina de treinos, mesmo sendo daqui do Rio. Então eu imagino quem vem de longe. É muito gratificante ganhar esse título, ainda mais com esses meninos. A gente joga junto desde os 12 anos. Só tem que agradecer a Deus, a minha família, ao meu trabalho. A gente trabalha pra caraca e ninguém vê. Agora é agradecer a Deus e comemorar. Eu confesso que se eu ler novamente aqui, eu vou me emocionar, porque eu me emocionei ouvindo o que eles estavam falando. Então, o que ele estava falando, desculpa. Então, assim,
Cara, tem que ser valorizado o trabalho deles mesmo, de verdade. Valorizar demais essa garotada. Inclusive o Matheus Gonçalves, ele ainda pode ser vendido pelo Flamengo. Nessa noite, o Red Bull Bragantino, que veio ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria vai conversar com o Flamengo, com os representantes do atleta. O Red Bull Bragantino ainda tenta a contratação desse atleta. Dito isso, parabéns aos garotos, a todo mundo do Flamengo pelo título mundial inédito no futebol brasileiro, em cima do Olympiacos, que é uma boa equipe. E ontem, após o Palmeiras vencer o Cuiabá, o Abel Ferreira deu uma declaração polêmica, meus amigos. Polêmica, falando aí sobre jogadores da base. O Flamengo acabou de ganhar ser campeão mundial de clubes sub-20. E olha só o que o Abel Ferreira falou. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Gostava de saber o que é que vocês entendem, o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos, se é vitórias, se é valorização de jogadores, se é venda de jogadores, se é potenciar jogadores para levar à seleção, como o Rios, ou o Luís Guilherme, ou o Estevão, ou o Hendrick, ou outros quaisquer. O que é que para vocês, o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? É chegar a um clube que tem uma dívida tremenda e nós, através do trabalho de todos, conseguimos recuperar a dívida? Conseguimos renovar o elenco e ter jogadores de... Você vê alguém a falar que jogamos com jogadores de 17 e 18 anos contra o Flamengo e contra o Botafogo? Quantos jogadores tem o Flamengo e o Botafogo que estão à frente? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, a jogar, a meter jogadores jovens da base. Quantos tem? Quantos? Vocês veem alguém a falar disso? Vocês veem alguém a falar disso? Isso não é só para valorizar o Palmeiras. É para valorizar o futebol brasileiro e indiretamente a seleção brasileira. Você vê alguém a falar disso? Você vê alguém a falar disso? Fiquem tranquilos, 2005 é já aí. 2005 é já aí. Vocês querem valorizar o futebol brasileiro, se calhar, segundo eu ouvi por alguns de vocês, não tenho competência suficiente para estar no futebol brasileiro. Se calhar não tenho competência suficiente. Se calhar não sou bom o suficiente para continuar a valorizar o futebol brasileiro, a seleção brasileira e o Palmeiras. O que é para vocês um bom treinador? Eu gostava de saber o que é um bom treinador. E o Flamengo acerta a contratação de Carlos Alcaraz, que será a contratação mais cara da história do clube. Carlos Alcaraz será jogador do Flamengo. O time carioca se acertou com o Southampton para contratar o meio-campista argentino. Depois de semanas de negociações com os ingleses, o Flamengo vai pagar algo de 18 a 19 milhões de euros, com os valores chegando a 117 milhões de reais. Em reais, ele será a contratação mais cara da história do clube, ultrapassando Pedro, que foi 108 milhões de reais. A intenção rubro-negra é anunciar o jogador o quanto antes para inscrevê-lo ainda na fase das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo inicia a disputa contra o Bahia na quarta-feira, dia 28. E os antes podem começar a chorar, meus amigos. Ninguém para o Flamengo. E o torcedor do Flamengo esperando, obviamente, por reforços. E é isso que tem acontecido, que vem acontecendo e que vai acontecer. É o que está acontecendo, na verdade. A gente tem uma tela, inclusive, para falar. Tá aí, ó. Isso é uma reportagem que está no nosso site, espn.com.br, com mais informações sobre Alcaraz. Flamengo acerta com Alcaraz. Aliás, é uma coincidência. Carlos Alcaraz. Mas não joga tênis, não. Joga futebol, viu, Pascoal? E é bom jogador, né? Ó, que será a contratação mais cara da história do clube. Mais de 111 milhões de reais que o Flamengo vai pagar ao Southampton. Não é isso? E tem aí, ó. Quem é Carlos Alcaraz, argentino que reforça o Flamengo? 21 anos, meio-campista, começou lá no Racing de Avejaneda, de 2020 a 22, pertencia ao Southampton da Inglaterra e estava emprestado à Juventus da Itália. Na Juventus, 12 jogos, não fez gol, uma assistência. Muito jovem, 21 anos, mais nova contratação do Flamengo, que já está acertando também com o lateral esquerdo Alexandro, que o Tite conhece muito bem, né? Jogou com ele na seleção brasileira. Flamengo em busca de reforços, Pascoal.
Não, eu acho muito positivo, né? Me assusta um pouco o valor final da contratação do Alcaraz, né? Entre 17 e 19 milhões de euros, né? Sem as bonificações. Tendo bonificações, pode ultrapassar. E se você fala isso, dá quase 120 milhões de reais. É dinheiro, hein? Puxa vida! Jesus, se isso é dinheiro. Então, é uma contratação boa, é uma contratação de um jogador que ainda é muito jovem e tem muito para apresentar vestindo a camisa do Flamengo. Eu acho que é até possível que o Flamengo consiga uma revenda de um jogador tão jovem assim. Se jogar uma temporada ou 2 temporadas, é bem possível que ele encontre mercado no exterior num retorno. Agora, quanto ao Alexandro esperava uma proposta europeia, teve uma conversa com o São Paulo Futebol Clube e não se acertou com o São Paulo, e por sua vez o Flamengo entrou para buscar essa contratação. Com o Vinha machucado, não tem outro lateral esquerdo, só tem o Ayrton Lucas, que fez um jogo muito ruim na altitude. O time precisa de resultado, tem eleição no final do ano. Também tem isso. O mesmo vale... Cebolinha também com problema de lesão. Tem muitos aspectos, né? O Cebolinha machucado, precisa de uma reposição, de atacantes. Eu acho que o Flamengo age corretamente. Se tem dinheiro para gastar 120 milhões de reais na contratação do jogador, se o balanço do Flamengo permite isso, então que isso seja feito, né? Porque o Flamengo é gigante e esse dinheiro será obtido de volta com bilheteria e todas as outras arrecadações que o Flamengo pode ter para o seu clube. Agora, que o jogador... É certeza que ele vai ser o craque do time? Vai jogar bem? Não era com a Arrascaeta e nem é com ele. Porque a gente não sabe como é que ele vai se sentir vestindo a camisa do Flamengo, como é que ele vai se sentir estando entre os jogadores do Flamengo. É tudo uma questão de adaptação. Como ele é muito jovem, a adaptação pode acontecer mais rapidamente. E eu espero que ele tenha muito sucesso jogando pelo Flamengo. O melhor elenco da América do Sul faz 2 contratações sensacionais, né? São 2 jogadores expressivos para o time do Flamengo. E olha que o Flamengo não tinha 7 para jogar na altitude, né? Sem 7. E ainda conseguiu a classificação, tomou um gol só, e o Tite teve lá um problema cardíaco, e a gente espera que ele consiga se recuperar, que volte rapidamente, né? Zé Elias. Não, eu acho que vem para transformar esse grupo mais forte, né? Eu acho que o Tite vai ganhar mais opções, porque o Alcaraz joga pelos lados, joga por dentro também. Eu acho que é uma opção a mais na questão do Arrascaeta. Até hoje o Flamengo não encontrou um substituto à altura pro Arrascaeta. Talvez o Alcaraz consiga fazer esse trabalho, né? Dar um pouquinho mais de qualidade técnica quando falta o Arrascaeta, um jogador com aqueles dribles curtos, com velocidade, com aproximação na área, né? E o Alessandro vem num momento oportuno, né? Caso realmente ele se confirme a contratação, o time que só tem um lateral esquerdo, que é o Ayrton Lucas, e que tem uma característica, e coincidência não, essa característica para o Tite às vezes não lhe agrada, né? Porque o Tite é o time do equilíbrio, é o time que ataca, defende, e tem a mesma qualidade tanto para atacar como para defender, e o Ayrton Lucas tem um pouquinho esse déficit esse pequeno problema na questão da parte defensiva. E o Alexandre vem para tentar suprir isso daí, e a ausência do Vinha, né, que dava essa opção ao Tite, né? A gente está falando do pacote de reforços. Aqui embaixo, inclusive, podemos esquecer de citar o Michael. Esse já chegou, já assinou, já foi apresentado. O Flamengo, no modelo associativo, vive num mundo paralelo e muito feliz, se comparado aos outros clubes, né? O Pascoal citou, por exemplo, o São Paulo quis contratar o Alexandre. Não teve dinheiro, né? O São Paulo tem seus problemas financeiros e tal. O Flamengo vai lá, contrata com muita facilidade, traz jogadores jovens por um valor astronômico. Nenhum outro clube da América do Sul, a não ser um clube que queira... Botafogo, talvez. O John Textor investindo ali, mas aí é uma holding de clubes, etc. São 300 Você está falando no modelo associativo. Associativo. Né? Sim. Né? Que é uma SAF para estar investindo, para valorizar a marca, para subir a colocação do time nas competições, para aumentar o status da equipe, para valorizar os outros jogadores do elenco, que é uma coisa que o Flamengo não precisa. Porque o Flamengo arrecada muito. Né? Então ninguém pode fazer esse tipo de contratação. É a janela mais forte, mais uma vez, de transferências do futebol brasileiro. A anterior foi a do Botafogo, essa é a do Flamengo, nenhuma novidade, por enquanto é a do Flamengo. Traz o atacante de velocidade, traz o lateral experiente com capacidade de marcação que o elenco não tem, traz um outro meia para o Tite poder escalar diversas vezes. Até quando vi que contratou o Caras por esse valor, até falei com o Zé, será que a Arrascaeta vai embora mais para frente, tem algum planejamento? Mas também é bom ter um jogador de 21 anos com tanto potencial já no clube para ir se adaptando, porque não precisa chegar e jogar,
porque o Flamengo tem quem chega, joga e resolve ali, se o time tiver com o elenco à disposição. Então, esperar para ver, assim, é um jogador ainda obviamente pode ter de talento. o Alcaraz, você chegou ainda, pode ter o Gonçalo Plata, né? Que é bom jogador, mas eu vou precisar segurar as rédeas dele, né? Você sabe, né? O Gonçalo Plata Amigo do Arboleda. algumas confusões. Parceiro do Arboleda. Tem razão, na seleção do Equador eles fizeram barulho. E o Arboleda não voltou. Mas joga bola. E tá até aqui, ó. O Michael já pode estrear de repente amanhã. Amanhã o Flamengo joga com o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Aí no meio de semana tem jogo pela Copa do Brasil e o Tite pode, de repente, enquanto jogadores vão se recuperando, o próprio Tite também, tomara se recupere. Sim. Mas esses jogadores que vão chegando, pode já indo adaptando os jogadores para o jogo da Libertadores, que é só no meio de setembro. O primeiro jogo contra o Peñarol. O jogo um é na terceira, outro na última semana de setembro. Vamos ver as datas que vão ser definidas ainda. Você vê, traz um Michel, o jogador de lado de campo, esquerda, velocidade... Cebolinha. Tinha o Cebolinha. Quem perde um jogador do nível do Cebolinha e contrata, agora eu vou repor. Isso não existe, o Palmeiras não pode fazer, o Abel pode reclamar. Ou se pode fazer, não quer fazer. Né? Ninguém pode fazer isso. E o Flamengo vai, como disse o Zé, tornando o elenco cada vez mais forte, com opções para quando perde jogadores, para quando jogadores vão para a data FIFA. O Michel não vai para a data FIFA. O Michel é um jogador acima da média no futebol brasileiro, se vier bem. É um jogador ainda mais identificado com o clube, né? O 12º jogador do Gabriel Jesus. O Alexandre, por exemplo, Felipe Luiz até hoje não tem substituto e era normal Bruno que não tivesse. Henrique, Luiz, desculpa te interromper. E o Flamengo resolveu abrir os cofres para contratar o jogador Alexandro. Nesse momento, entre Flamengo e Alexandro, está tudo apalavrado. Isso falou o jornal Globo Esporte. As partes agora vão trocar as minutas de contrato para formalizar o acerto e o vínculo até dezembro de 2026. Inclusive, a logística para a chegada do lateral esquerdo ao Brasil começa a ser pensada. É uma informação tanto do site Globo Esporte como do jornalista Vene Casagrande. E aí, na sua opinião, Alexandro vai dar certo no Flamengo? É uma boa contratação? Outro jogador que está muito próximo do Flamengo é o jogador da seleção equatoriana, Gonzalo Plata. O Flamengo acertou o valor e tempo de contrato com Plata. Ideia é ter o atacante já na Copa do Brasil. De acordo ao jornal Globo Esporte, o Flamengo conseguiu avanço significativo pela contratação de Gonzalo Plata. Depois de nova rodada de negociações, o clube tenta acelerar a oficialização do reforço para agilizar o processo de regularização dele a tempo de inscrevê-lo nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretendem viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão, pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata. Não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero. Mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês, jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton,
Ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep, ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem dois. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. E hoje o Mengão entra em campo às 8 horas da noite contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E o Vene Casagrande e o João Guilherme falaram aí sobre uma provável escalação que vai acontecer para a partida de hoje. Vamos aqui analisar nesse momento. O Michael já estreia contra o Bragantino. O John, ele já está regularizado, já está treinando, ele está à disposição da comissão técnica. Se, no caso, o Matheus Bach, né, que vai dirigir o time, se o Matheus quiser, o robozinho da nação pode fazer a sua reestreia. E eu acho que vai, hein? Até pela necessidade. Ele vem de uma pré-temporada no Al Hilal. Ele chegou a participar de jogos amistosos na pré-temporada e a final da Supercopa da Arábia contra o Al Nassr, então ele está em condições, está em ritmo de jogo. Então ele pode estrear sim, e eu acho que vai domingo contra o Bragantino, e poderá ser inscrito também na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, o único empecilho é se algum jogador atuou por outro time. Se não jogou por outro time a Copa do Brasil, pode jogar. Então o Michael estará também inscrito na Copa do Brasil. E para a Libertadores, na próxima fase, quartas de final, os times podem fazer 3 alterações na lista. E o Michael entrará. E o Flamengo está buscando outros nomes aí no mercado. Fala-se de Gonzalo Plata, atacante, do Alcaraz. Esses caras que chegarem deverão ser inscritos. O Matheus Bach, na ausência do técnico Tite, que está se recuperando, está de repouso depois de ser hospitalizado por conta de uma arritmia. Matheus Bach, ele esboçou o time titular nesse sábado para pegar o Red Bull Bragantino. E ele esboçou o seguinte: Rossi no gol, Wesley retornando ao time depois de uma lesão muscular, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda, Alan voltando ao time titular, Pulgar ao lado dele como volante e Gerson finalizando o meio de campo. E a trinca ofensiva: Luiz Araújo de um lado, Michael do outro e Bruno Henrique centralizado como se fosse um atacante falso 9, digamos assim, no lugar do Carlinhos. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esse time? Faria alguma mudança? Lembrando, é um time que está extremamente desgastado, isso precisa ser levado em consideração. E o Michael sendo titular, para mim, obviamente, é a grande novidade. Primeiro jogo dele nesse retorno ao Flamengo e já como titular. Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Hoje, então, o Flamengo entra em campo às 8 horas da noite, partida pelo Campeonato Brasileiro. A gente deu uma analisada aí
sobre essa possível escalação do Flamengo. Agora, falando das contratações do Mengão, olha, vai ser um pacotão de reforço, hein? Michael, Alcaraz, Alexandro e o Gonzalo Plata, rapaz, vai dar uma boa reforçada no Flamengo, né? Para as competições que a gente ainda tá vivo, que é a Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Estamos em todas ainda, meus amigos, estamos em todas, né? E olha só, o Flamengo campeão, né, mundial sub-20, o Abel Ferreira falando que é o Palmeiras que mais revela jogadores no Brasil. Olha que declaração foi essa, meus amigos. Que declaração foi essa, né? Mas tá aí, Flamengo campeão mundial de clube, hein, Abel? Mundial de clubes, meu amigo. Bom, vamos lá então, é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, já coloca nos comentários aí o seu palpite para a partida de hoje entre Flamengo e Bragantino. Lembrando, o Flamengo precisa de uma boa vitória para continuar ali no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. É importante que o Flamengo consiga essa vitória. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, tá bom, nação? Tamo junto, obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, hein, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.